O próximo tópico que a gente vai abordar dentro da disciplina de cálculo numérico é a resolução de sistemas lineares, ou então equações de sistemas lineares por métodos iterativos. Essa aula eu dividi em 3 tópicos. Na primeira parte aqui do vídeo, nós vamos abordar a motivação de se trabalhar com método iterativo e não método direto. E depois a gente vai para o método iterativo de Jacobi. E no próximo vídeo a gente aborda aí o método iterativo de Gauss-Seidel. A gente sabe que equações de sistemas lineares também podem ser resolvidos com o uso de uma abordagem iterativa, uma maneira mais fácil, mais rápida de se resolver aqueles sistemas lineares. Nós vimos nas aulas anteriores que é possível resolver o método, os sistemas lineares pelo método de Gauss ou pelo método de decomposição LU. No entanto, esses métodos acabam sendo um pouco mais trabalhosos na hora da implementação computacional, que acaba gastando um pouco mais de tempo e consome um pouco mais de unidade de processamento. Então, na solução aqui de equações usando processos iterativos, as equações são colocadas em uma forma explícita, na qual cada incógnita é escrita em termos das demais incógnitas. Nos métodos anteriores, nós vimos que a gente precisava determinar o valor de uma das incógnitas, e aí, através de algumas técnicas de forma progressiva ou regressiva, a gente conseguia determinar os valores das demais incógnitas. Agora não, eu já vou determinar de forma direta aqui, utilizando esses métodos iterativos, eu já deixo de forma explícita a qual cada incógnita é escrita aí em termos das demais incógnitas. Então, por exemplo, vou levar em consideração o nosso sistema de equações lineares, onde eu tenho aqui os nossos termos que acompanham as incógnitas, x1, x2, x3, x4. Esses termos aqui, depois a gente monta como uma matriz de constantes, dado aqui pelos elementos A11, A12, A13 e assim por diante. E nós teremos aqui o nosso vetor dos valores aqui de B. E a nossa ideia aqui é resolver esse sistema de equações algébricas lineares para determinar quem que é x1, quem que é x2, quem que é x3 e quem que é x4. Então, a gente pode escrever esse sistema de equações em uma forma explícita para determinar quais são os valores de x1, x2, x3 e x4, no qual cada incógnita é escrito em termos das demais incógnitas. Como que é feito isso? Então, x1 eu vou isolar aqui da primeira linha, ele diretamente. Então, x1 vai ser b1 menos o a12x2 mais A13x3 mais A14x4. Como eu tenho aqui o A11 multiplicado pelo x1, ele vai passar aqui para o outro lado dividindo. Notem aqui que eu coloquei o sinal de menos aqui fora do parênteses, indicando que todos os termos aqui dentro do parênteses serão negativos. Faço isso daqui para o x2, então x2 vai ser o b2, o a21x1, mais a23x3, mais a24x4, todo mundo aqui com sinal negativo dentro do parênteses, dividido aqui pelo a22. E assim sucessivamente, para o x3, para o x4, até um x de n. Para resolver esse tipo aqui de sistema de forma explícita, o processo de solução vai começar com a escolha de valores iniciais para as incógnitas, ou seja, eu vou fazer uma estimativa da primeira solução. Eu vou estimar valores para x1, para x2, para x3, para x4 até xn. Então, na primeira iteração, a primeira solução assumida é substituída no lado direito das equações e os novos valores calculados para as incógnitas formam a segunda solução estimada. Na segunda iteração, a segunda solução é substituída de volta nas equações para que os novos valores sejam obtidos para as incógnitas, e isso constitui a terceira solução estimada. Então, o que eu vou fazer? Vou determinar valores iniciais para x2, para x3 e para x4.
eu conheço já quem que é o valor de B1 e quem são os A1, A12, A13, assim por diante. Eu conheço os valores da matriz A. Com um valor estimado de x2, x3, x4, eu consigo determinar quem que é x1. A partir disso, eu vou conseguir determinar, já na segunda equação, com o valor de x1, quem que vai ser o meu x2, e assim por diante. E a partir do momento que eu fiz para todas essas equações, eu fiz a minha primeira iteração. Então, com os valores achados de x1, x2, x3, x4, eu vou novamente realizar os cálculos para determinar os novos valores de x1, x2, x3, x4, e essa aí será a nossa segunda iteração. E as iterações, elas vão continuar da mesma forma como a primeira e a segunda. Quando o método dá certo, as soluções obtidas durante as iterações sucessivas convergem para a solução real. A gente sabe aí que método numérico, nós não teremos aí uma solução exata, mas nós temos uma solução que vai mostrar a realidade do que a gente pretende encontrar aí no final. Então, a gente vai assumir aqui que um sistema com N equações, a gente pode escrever as equações de formas explícitas para as incógnitas x de i, dessa maneira aqui. X de i vai ser o 1 sobre a e i, multiplicado aqui por esses termos aqui, o b de i, menos a somatória dos nossos ax dentro aqui do parênteses. Lembrando aqui que o j tem que ser aqui igual a 1, o j tem que ser diferente de i, porque senão nós vamos ter aqui o AJJ, ou AII, e isso daqui não pode, porque nós já temos o A e I aqui fora, e nós vamos variar o j de 1 até n, e o i começando aqui 1, 2 e assim por diante. E lembrando que não pode ser aqui A11, ok? A partir disso, para um sistema de n equações do tipo aqui de A de x de b, eu preciso ter um critério para uma condição para que essa solução convirja para a minha solução real do meu sistema. Então, uma condição suficiente para a convergência ocorre se em cada uma das linhas da matriz de coeficientes A, o valor absoluto do elemento diagonal for maior que a soma dos valores absolutos dos elementos fora da diagonal. Ou seja, eu preciso garantir aqui que o elemento da diagonal seja maior que as somas dos outros elementos fora dessa minha diagonal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o elemento A11 vale 5, ele tem que ser maior que a soma dos valores fora da diagonal. Eu preciso levar isso em consideração. Então, essa condição é suficiente, mas não necessária para a convergência do método iterativo. Para que eu tenha aí a convergência do meu método iterativo, eu preciso levar em consideração outras situações, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Mas quando essa condição aqui, de o elemento da diagonal principal for maior que a soma dos outros elementos fora da diagonal, quando ela é satisfeita, eu posso falar que a minha matriz A é classificada como diagonalmente dominante. E o processo iterativo vai convergir para a minha solução do meu sistema. Só que a solução, no entanto, pode convergir mesmo quando essa condição não é satisfeita, ok? Existem outros critérios que a gente leva em consideração para que a solução convirja para a nossa solução real, e esse daqui não quer dizer, se isso daqui não for satisfeito, não quer dizer que a nossa solução vai convergir, ok? É apenas um critério, é apenas uma condição aí para que haja essa convergência. O primeiro método, então, que a gente vai ver aqui é o método iterativo de Jacobi. Então, no método iterativo de Jacobi, ou apenas o método de Jacobi, eu vou escolher um valor inicial para cada uma das incógnitas. Então, eu vou ter aqui um valor inicial para x1, um valor inicial para x2 e até um xn. Notem aqui que eu terei uma primeira estimativa de x1, uma primeira estimativa de x2 e assim por diante, para a primeira iteração. Depois eu vou ter aqui uma segunda estimativa de x1, que vai ser exatamente o valor que eu achei de x1 na primeira iteração.
terei um segundo valor de estimativa aqui para o x2, que vai ser o valor encontrado na primeira iteração, e assim por diante. Depois eu terei um terceiro valor para x1, que é o valor encontrado na segunda iteração, terceiro valor para x2, que é o encontrado na segunda iteração, e assim sucessivamente. Então, se não houver nenhuma informação a respeito dos valores aproximados das incógnitas, pode-se assumir que o valor inicial de todas elas seja igual a zero. Então, a segunda estimativa da solução, como eu falei para vocês, o x1 aqui, o segundo valor aqui de x1, o segundo valor de x2, até um segundo valor de xn, ele é calculado com a substituição da primeira estimativa do lado direito da nossa equação 1, que é a equação 1 lá que nós vimos anteriormente. Então, com isso, o segundo valor aqui do x vai continuar sendo aqui 1 sobre a e i, multiplicado aqui b de i, menos a somatória dos valores de a multiplicado aqui pelo x com a primeira estimativa. Então, notem, pessoal, que o valor da segunda iteração, a segunda estimativa da solução, vai depender da primeira. Por isso que eu chamo aqui de método iterativo. A cada iteração, a nossa nova solução vai dependendo aqui da anterior. Em geral, se eu quero aqui, para achar a k mais 1ª estimativa da solução, ou seja, vou achar depois aqui o x3, x4, x5, x6 e assim por diante. A gente pode utilizar essa késima estimativa através dessa forma. Então, x de i vai ser o k mais 1, vai ser o próximo elemento, vai ser igual a 1 sobre o a e i, multiplicado por b de i, menos a somatória aqui de j igual a 1 até jn, do nosso késimo elemento. Então, vai ser o próximo elemento, e aqui o nosso elemento anterior encontrado na nossa iteração anterior. Preciso determinar aqui um critério de parada. Nós temos que ver quando que vai convergir, quando que esse valor aqui vai ser a solução do nosso sistema de equação. Então, eu posso falar que as nossas iterações vão continuar até que as diferenças entre os valores obtidos nas iterações sucessivas sejam pequenas. Ou seja, você determinou lá, depois de 6 iterações, que o valor de x1 é 1,05. Na sua próxima iteração, o valor de x1 deu 1,055. Na outra iteração, deu 1,0556. Na próxima, 1,05556. Então, quer dizer que não há tanta diferença entre esses valores. Você já pode parar e você pode assumir aí que o valor de x1 é 1,05, dependendo aí da quantidade de casas decimais que você quer trabalhar. As iterações podem ser interrompidas também quando o valor absoluto do erro relativo estimado de todas as incógnitas for menor que algum valor pré-determinado. Então, eu posso levar isso daqui em consideração, que o valor do x atual menos o valor de x anterior dividido aqui pelo nosso x anterior, isso daqui em módulo, então eu vou desconsiderar aqui o sinal do meu sistema, eu calculo o módulo, se for negativo vai ficar positivo, positivo continua positivo. Isso daqui, essa condição aqui tem que ser menor do que o valor do erro pré-determinado. Levando em consideração aqui o i até n. Como que eu faço aqui para estimar esses erros em soluções numéricas? A gente sabe aqui que os métodos numéricos, as soluções obtidas, não são exatas. Então, eu preciso aplicar aqui algum critério para que eu determine uma solução estimada e que ela seja suficientemente precisa. Várias medidas podem ser utilizadas para estimar a precisão de uma solução aproximada, e uma delas aqui, a escolha aqui dessas medidas vai depender aí da aplicação em questão e vai ficar a cargo aí de quem resolve essa equação. Então, quem está determinando, quem está calculando, determina aí se não foi dito para você qual que é a melhor estimativa aí do erro, você escolhe quais são as opções, dependendo do método numérico, é claro, qual que é a melhor opção para que você estime esses erros. Uma delas é determinando o erro real. O erro real aqui vai ser a diferença entre a solução exata, que eu vou chamar aqui x de e a solução numérica, chamada aqui de x de n. Então, o erro real vai ser a diferença aqui entre esses dois valores.
A gente sabe que o erro real não pode ser calculado, porque geralmente a solução exata não é conhecida. Geralmente nós temos a solução aproximada. Então, para isso, nós podemos utilizar aí o conceito de erro relativo. Esse é o caso quando soluções numéricas são calculadas iterativamente, onde em cada nova iteração se obtém uma solução mais precisa. O erro relativo estimado pode ser definido através desta expressãozinha, que é o que a gente calculou anteriormente. Então, o erro relativo vai ser aqui a solução numérica do K mais 1, a próxima, menos a solução numérica anterior, dividido aqui pela solução numérica anterior, e isso aqui em módulo. E aí você consegue determinar o valor do seu erro relativo através disso. Então, se essa condição for menor que o erro relativo, você quer dizer que você tem a convergência aí do seu sistema e que você consegue fazer a pré-determinação aí da sua solução.